Irmãos e irmãs em Cristo, continuamos ouvindo as parábolas de Jesus segundo o Evangelho de São Mateus. Comecemos a nossa reflexão com uma breve introdução sobre o Evangelho de São Mateus. O padre já disse no último domingo, mas o padre repete com outras palavras aquilo que é a estrutura principal do Evangelho de São Mateus. Durante muito tempo para a igreja, o Evangelho de São Mateus era tido como o Evangelho mais importante, era tido como o Evangelho completo, por ser o mais longo, por ser tido por alguns santos no começo da igreja como o Evangelho que era a base para os outros evangelhos, mesmo não tendo sido o primeiro. O primeiro evangelho que foi escrito foi o Evangelho de São Marcos. São Marcos primeiro era discípulo de Paulo, depois se tornou discípulo de São Pedro. Então, quando nós lemos o Evangelho de São Marcos, possivelmente é o Evangelho de um secretário de São Pedro. Mas o Evangelho mais famoso, o Evangelho mais completo, era o Evangelho de São Mateus. E o que é o Evangelho de São Mateus? Mateus era um coletor de impostos. Mateus viveu, cresceu entre os judeus. E nós sabemos que para os judeus, o maior profeta é Moisés. E os judeus diziam que Moisés escreveu os 5 livros do Pentateuco. Então, para os judeus, Moisés, em 5 livros, ele mostrou aquilo que era a lei e o desejo de Deus para a humanidade. Depois vem Mateus e diz, Moisés precisou de 5 livros, Jesus precisou de 5 pregações. O que é o Evangelho de São Mateus? As 5 pregações de Jesus para nos mostrar o que é o reino de Deus. O padre dizia também na semana passada que os judeus, quando eles estudam um texto bíblico, muitas vezes eles usam um método chamado quiasmo. Quiasmo é o mesmo método do hambúrguer. A gente tem o pão com o pão, a salada com a salada, e lá no meio é como se fosse a carne. A com A, B com B, e ali no meio nós temos o C. Por que o padre está dizendo isso? Primeira pregação do Evangelho, primeira homilia do Evangelho de São Mateus, nós chamamos de Sermão Sermão da Montanha, onde Jesus ensina aquilo que é a base do seu ensinamento. Jesus ensina aquilo que é a base que os cristãos precisam para se salvar. O segundo sermão nós encontramos no capítulo 10. O segundo sermão é o sermão dos discípulos. Aqueles que querem seguir Jesus, o que precisam fazer? Então esse é o segundo. O terceiro é aquele que nós encontramos hoje, que é o sermão das parábolas. O sermão das parábolas, Jesus nos ensina aquilo que é fundamental para vivermos próximo dele. Depois nós vamos adiante, temos o sermão da comunidade, que está lá no capítulo 18, que é o quarto. E por fim, o sermão do fim dos tempos, também conhecido como sermão escatológico, capítulo 24 e 25. Então veja, o primeiro diz qual que é a base do ensinamento de Jesus. O quinto diz como que será o julgamento no fim dos tempos. Primeiro com o quinto, com a base dos ensinamentos de Jesus, nós seremos julgados. O segundo e o quarto, o segundo diz como deve ser o discípulo. O segundo diz como deve ser o discípulo. O quarto diz como que é a vida em comunidade. Ou seja, o discípulo precisa de comunidade. E aí depois nós temos o terceiro, que é o sermão das parábolas, que vai mostrar o coração do Evangelho de Jesus. Nós estamos em um dos textos chaves para entendermos Jesus. E na parábola de hoje, conhecida de todos nós ouvimos a parábola do joio e do trigo. Existe o joio e o trigo. De repente alguém falou para o dono da fazenda, vamos separar o joio e o trigo. E aí aquele que era responsável pela fazenda, pela produção do trigo, disse, não vamos separar, vamos deixar os dois crescerem juntos e aí no fim dos tempos eles serão separados. O que isso pode ser aplicado para a nossa realidade? O que Jesus quer nos ensinar com este texto? Primeiro, quem separa o joio e o trigo é Jesus. Quem separa o joio e o trigo é Jesus. Um dos maiores problemas que nós temos na Igreja Católica. Existem muitos leigos que se preocupam muito com a vida dos outros, principalmente para falar mal, para criticar, deixa o padre ser um pouco mais claro, para fazer fofoca da vida do outro. Na Igreja Católica, infelizmente, existem muitos fofoqueiros.
E alguns dizem assim: padre, eu gostaria de fazer uma partilha, padre. Não, não é partilha não, é fofoca mesmo. Uma das primeiras coisas, se nós queremos seguir Jesus, é saber: quem separa o joio e o trigo não somos nós. Quem separa o joio e o trigo é Jesus. Nós temos uma tendência muito grande de querer um Deus misericordioso para a nossa vida, mas querer um Deus justiceiro para a vida do outro. Quando Deus se relaciona comigo, eu quero que Ele seja misericordioso. Agora, para com o outro, eu quero que Ele seja justo. Não. Existem dois atributos, duas características de Deus que vão perpassar toda a história. Uma mais forte agora e uma mais forte no fim dos tempos. Agora, Deus, Ele é misericordioso. Deus é misericordioso. Deus não se cansa de perdoar. Porém, no fim dos tempos, Deus vai ser justo. Se nós queremos ser bons católicos, primeiramente, devemos preocupar com a nossa vida e preocupar com a vida dos outros apenas para ajudá-los. Deixa o padre dar um conselho de padre e de amigo. Tem muitos cristãos, muitos católicos que também sofrem quando são criticados, quando alguém fala alguma coisa que ofende a vida da pessoa. Você deve satisfação para Deus. Você não deve satisfação para ninguém. No Brasil diria assim: ninguém paga suas contas. Quem vai lhe julgar é Deus. Para de querer ficar agradando os outros. Uma pessoa que vive querendo agradar os outros, uma pessoa que vive querendo estar bem com todo mundo, essa pessoa sofre muito. Tenha personalidade, se conheça, saiba as suas características, saiba os seus valores e seja você mesmo. A liberdade mais difícil que o ser humano tem de conseguir é a liberdade de ser ela mesma, de dizer: eu penso desse jeito, eu gosto disso, esses são os meus valores. Agora, nós também precisamos estar preparados para respeitar a liberdade e o gosto do outro. Se eu colocar aqui 9 de vocês do lado do padre, nós formarmos 10, e nós dissermos assim: vamos fazer o exercício da palma da mão. Todo mundo coloca a palma da mão, vocês vão perceber, todas são diferentes. Nós somos completamente diferentes, por isso não queira fazer as outras pessoas a sua imagem e semelhança. Quem vai separar o joio e o trigo é Jesus. Às vezes a gente percebe: essa pessoa não é correta, esse comportamento não é certo, mas deixa Deus julgar. Nossa missão é rezar. Você corrige, ajuda e respeita. Segunda lição do Evangelho de hoje: a separação entre o joio e o trigo vai acontecer no fim dos tempos. Deus, Ele é infinitamente paciente. Ele espera tantas injustiças que existem nesse mundo, tantas coisas tristes, tantas pessoas que vivem para fazer o mal, tantas pessoas que vivem para prejudicar os outros, e muitas vezes nós falamos assim: onde está Deus? Cadê Deus? O Evangelho de hoje diz: Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Porém, Deus, Ele tem paciência. Deus, Ele tem paciência. Deus vai saber a hora de separar o joio e o trigo. E aí nós vamos para a terceira e última parte. Antes de irmos para a terceira e última parte, quando nós falamos da separação do joio do trigo, que vai acontecer no fim dos tempos, e vai acontecer, muitas pessoas pensam que a vida cristã, muitas pessoas pensam que a vida de fé é uma vida que nós vamos vivendo naturalmente, depois nós morremos, e tem pessoas que pensam que no momento da morte vai acontecer como um filme ou uma novela, que tudo vai ficar bem. Reza uma missa de 7º dia e já está salvo. A pessoa viveu uma vida que era não de acordo com as leis de Deus, mas Deus perdoa tudo e tudo vai ficar bem. Não é assim. Não tem jeitinho, não tem mágica. As palavras de Deus são muito claras. A porta da perdição é larga. A porta da salvação é estreita. Poucos são aqueles que vão se salvar. É palavra de Deus. O tempo da justiça vai chegar. Deus, Ele é infinitamente bom, misericordioso. Deus, Ele encontra todas as formas possíveis
para nós nos aproximarmos dele. Mas a liberdade cabe a cada um de nós. E aqui entra a terceira parte. Nós devemos perguntar a cada um de nós, e aqui nós devemos ser muito honestos, começando por mim mesmo. Eu sou joio ou eu sou trigo? Todos nós, sem exceção, precisamos de conversão. Todos nós, sem exceção, precisamos ser melhores. Todos nós, sem exceção, precisamos mudar, melhorar a nossa vida. Se nós quisermos nos salvar, a igreja diz que existe algo que nós devemos nos preocupar e ser prioridade na nossa vida, que se chama estado de graça. Se você quer se salvar, se você quer ser um bom católico, você precisa estar em estado de graça. O que significa estado de graça? Estar unido a Jesus. Unido a Jesus. Como que se consegue estado de graça? Confissão, comunhão e vida de amizade com Deus. Quem está em estado de graça não precisa ter medo de morrer. Não precisa. Às vezes as pessoas dizem: padre, eu tenho tanto medo de morrer. Eu tenho medo de não morrer. Imagina não morrer. Imagina viver aqui para sempre. Não tem que ter medo de morrer. Tem que se converter. Deus, na sua infinita bondade, Ele nos espera e o nosso dia vai chegar. Que Deus nos ajude a estarmos em estado de graça. O padre não está criticando, o padre não está brigando. Às vezes eu me questiono, muitas vezes as igrejas estão cheias e os confessionários estão vazios. As salas dos psicólogos cheias, os confessionários vazios. As igrejas e a fila da comunhão cheia. Fila do confessionário vazia. Não existe estado de graça sem unidade com Cristo. O joio e o trigo será separado. E se eu não fizer esta pregação, se eu não disser estas coisas, um dia Deus vai cobrar de mim. Quando chegar o meu dia, Ele vai falar: padre que você foi? Só ficava contando piadinha para o povo. Passava a mão na cabeça de todo mundo. Falava que tudo estava certo. Ficou padre para isso? Eu quero me encontrar com todos vocês no céu. Quero me encontrar com todos vocês na eternidade. E não só falando de eternidade, tenha certeza, eu já disse há alguns dias atrás e repito, não existe felicidade sem santidade. Não existe. Pode lutar a vida toda, vai quebrar a cara. Esses dias uma pessoa dizia: padre, eu aprendi algo bonito na celebração de hoje. Eu durante muito tempo pensava que a santidade era algo inalcançável. Pensava que a santidade era algo impossível. Isso daqui é até um pouco de culpa das pessoas que escrevem a vida dos santos. Quando a gente vê algumas vidas de santos, parecem que é um anjo perfeito que não teve dificuldade nenhuma. Não, os santos lutaram, batalharam, tiveram dificuldades, mas os santos tiveram a coragem de colocar Jesus no centro da vida deles. Quando eu fui batizado, eu fui consagrado a São Geraldo Magela. E durante muito tempo eu nem conhecia muito a vida de São Geraldo, e eu comecei a estudar. E antes de entrar no seminário, com uma crise vocacional enorme, vou, não vou. E eu dizia assim: trabalhar na paróquia já está bom demais, eu sou catequista de crisma, eu já ajudo, faço celebração da palavra, está bom demais. E Jesus dizia: rapaz, Daniel, não quero você mais na paróquia, eu quero você todo para mim, só para mim, vem. Mas Jesus, deixa eu terminar minha faculdade primeiro. Jesus, deixa eu aproveitar um pouco mais. E aí um dia lendo São Geraldo Magela. São Geraldo Magela, os pais não aceitavam a vocação dele. Graças a Deus a minha família aceita a minha. Abrindo um parênteses, um dia minha mãe falou, quando eu disse que ia para o seminário, eu dizia que ia para o seminário, ela achou que era brincadeira. Vai nada. E um dia chegou a carta do seminário.
Taubaté, São Paulo, Seminário Convívio Vocacional Deoniano. Quando a minha mãe viu aquela carta, ela falou, deixa eu ver, vamos abrir. Eu falei, calma aí, vamos ver o nome que está escrito aqui na carta. Se for Daniel e Laodice, a gente abre junto. Vamos dar uma olhadinha bem no nome aqui. Ah, Daniel Antônio de Carvalho Ribeiro. Estou achando que é para mim. Mãe, fica sentadinha, eu vou ver. Não, eu sou sua mãe, eu vou ver, eu tenho que ver. Mãe, é minha mãe. Aguenta aí, aguenta a ansiedade. Filho, você pode ir, filho. Mas espera mais um pouco, não está na hora. E aí eu lendo a história de São Geraldo Magela. São Geraldo Magela, os pais não aceitavam a vocação dele. Os meus aceitaram. São Geraldo, um dia de madrugada, deixou uma cartinha para o pai e para a mãe. Estou fugindo para ser santo. Estou fugindo, estou indo embora para ser santo. São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo é uma das histórias mais lindas de caridade. Talvez Francisco de Assis, São Vicente de Paulo são as pessoas mais próximas de Jesus. É uma pessoa que dormia na rua, tirava a roupa para dar roupa para o outro, passava fome para dar para o outro comer. Um dia disseram para ele, Vicente, seus pais estão passando dificuldades. E ele muito ocupado com o trabalho com os pobres, muito ocupado com a luta cotidiana. E disseram, Vicente, os seus pais estão passando dificuldade. E ele fez a seguinte pergunta, os meus pais estão rezando? E eles disseram, claro, rezam e rezam muito. E ficam bastante na igreja. Então eu fico tranquilo, Deus vai cuidar. E continuou a missão dele. Não estou pedindo isso para vocês. Vocês não são padres e não são freiras. Agora, vai por mim. A vida cristã não é uma vida medíocre. A vida cristã não é uma vida morna. A vida cristã não é uma vida mais ou menos. Deus vai pedir coisas difíceis para você. Vai. Não sei em que momento, não sei como, Deus vai pedir coisas difíceis. Por quê? Porque Ele quer ser o centro da nossa vida. Eu encerro dizendo assim. Quando eu morava em Hong Kong, eu estudava cantonês, estudava muito, estudava o chinês, estudava muito, mas parece que era difícil de aprender. Eu tinha 3 colegas de classe que eram do Vietnã, 2 meses já estavam falando. Eu tinha uma colega que era da Coreia, a escrita não é tão diferente, e tinha um colega que era da Indonésia, e eu do Brasil, todos da Ásia, eu do Brasil. Chegava à tarde, os colegas iam para a piscina, iam fazer compra, e eu chegava em casa 15 para 1, almoçava até 1h, descansava até as 2 e pegava as 2 e ia até as 10 da noite estudando. E estudava igual Às vezes o meu ouvido doía, às vezes o meu ouvido ficava machucado de tanto som. Os colegas iam para a praia, para a piscina, para o passeio, para tudo. Chegava no outro dia, eles sabiam mais do que eu. Um dia eu falei assim, Jesus, onde tudo isso vai terminar? Qual foi o meu pecado que eu estou pagando algo tão duro como estou pagando agora? E aí veio só uma palavra que eu guardo até hoje, que eu falo para Deus nos momentos de luta, de dificuldade. Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, cuide. Entendeu? A minha vida está nas tuas mãos, cuide. Não sei se vamos vencer as nossas limitações, se as pessoas que nós amamos estarão para sempre ao nosso lado. Não sei se a nossa vida, o nosso futuro será do jeito que nós queremos, mas diga assim para Jesus, Jesus, a minha vida está nas tuas mãos, cuide, eu confio. Se fizermos isso do fundo do nosso coração, teremos paz, teremos alegria e viveremos melhor. Que Deus nos ajude a sermos joio, ou melhor, que Deus nos ajude a jamais sermos joio, que Deus nos ajude a sermos trigo, que Deus nos ajude a termos paciência
com aqueles que nós pensamos que é joio, mas só Deus conhece o coração das pessoas, por isso que só Deus pode julgar. Que Deus nos ajude a vivermos para Ele.